Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês os melhores do ano. Eu tinha uma meta de 50 livros pra ler esse ano. Eu não coloquei todos os 50 livros na meta do Scooby. Eu coloquei apenas, acho que 12, se eu não me engano, que eram livros que eram continuações. Se você assistiu o meu primeiro vídeo do ano de 2020, eu decidi que no ano de 2020 eu iria ler, então, todas as continuações que eu tenho na estante. Eu li? Não, faltou duas, na verdade, que eu havia colocado na meta. Faltou Breathing, o terceiro volume da série do Eragon, porque eu comecei e achei muito chato, acabei deixando de lado um pouco. E faltou também o Cidade dos Etéreos, que é a continuação de Orfanato da Senhorita Peregrine, que eu nem peguei pra ler, na verdade. Mas, tirando esses livros, esses dois livros, eu fiz outras 65 leituras. E dessas 65 leituras, muitas delas, muitas mesmo, foram leituras muito positivas, leituras muito boas, leituras proveitosas. Eu separei aqui, então, 13 livros para mostrar para vocês que foram os 13 livros que me fizeram mais feliz, que me fizeram mais apaixonada esse ano de 2020. Mas antes da gente começar a falar dos livros, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante e ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, porque é através da sua interação, do seu like, do seu comentário, que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que esse vídeo é legal e acaba indicando então para outras pessoas que curtem o meio literário, assim como nós. E caso você vá fazer alguma compra no site da Amazon, se eu fizer através do meu link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai me ajudar bastante, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link e você não paga nada mais sobre isso. A ordem que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, é mais ou menos a ordem de leitura e não a ordem de preferência. Tá? Porque é difícil eu conseguir escolher entre um ou outro livro qual eu gostei mais, qual eu gostei menos, porque todos esses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês foram livros que nem eu falei que me apaixonaram, que me deixaram apaixonada em algum momento. São leituras que me impactaram de alguma forma, seja porque me entreteram, ou porque me emocionaram, ou porque através delas eu acabei aprendendo alguma coisa. E o primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês é então Nascido do Crime, do Trevor Noah. O Trevor Noah, ele é um comediante americano que nasceu no continente da África e ele nasceu e cresceu durante o Apartheid, eu não sei pronunciar direito esse nome, que foi uma lei de segregação racial. E esse livro aqui é uma autobiografia da infância e da juventude dele. Ele vai nos contar desde que ele se lembra por gente até o momento em que ele cresce e ele acaba então conseguindo fazer fama no meio da comédia. É um livro maravilhoso, é um livro que, apesar do seu conteúdo bastante pesado, porque ele vai falar muito sobre racismo aqui, é uma leitura incrível. Como vocês podem ver, eu fiz várias marcações. E, como eu falei, apesar do conteúdo da história do Trevor não ser uma história 100% alegre, não ser uma história feliz, a forma como ele narra, a forma como ele conta, é uma forma divertida. Ele consegue deixar aquilo tudo um pouco mais leve, um pouco mais fácil de digerir. Essa aqui é a edição que eu recebi em janeiro pela Tag Inéditos, mas ele é um livro da Verus Editora e ele já saiu pela editora. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. A segunda leitura maravilhosa que eu fiz esse ano foi Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Esse aqui, ele foi o primeiro livro maior, com mais de 400 páginas, que eu li no Kindle. Assim que eu fiz a minha assinatura do Kindle Unlimited, eu tinha visto que esse livro estava sendo muito bem falado, muito bem comentado, e ele estava no Kindle Unlimited. Então eu peguei ele para ler e foi maravilhoso. Assim como Nascido do Crime, Um Estranho Sonhador também tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E O Estranho Sonhador, ele é uma fantasia que vai contar a história de uma cidade que sofreu muito com a chegada de uma espécie que eles chamavam de deuses. A cidade de Lamento, então, ela acabou sendo de uma certa forma escravizada por essas criaturas de pele azul que tinham poderes incríveis, poderes maravilhosos. Outra leitura que eu fiz esse ano, que eu gostei muito, que foi uma leitura muito fofa, que quando eu terminei, assim, deu um quentinho no coração,
foi Dora e a Gata. Eu falei um pouquinho mais dessa graphic novel, desse quadrinho, acho que na minha tag natalina, se eu não tô muito enganada. Eu acabei não fazendo um vídeo exclusivo pra essa história aqui no canal, mas é um quadrinho que eu gostei muito de ter lido. Eu gosto muito de gatos e aqui vai contar a história da Dora. Ela acaba encontrando essa gata na rua, num dia de frio, de chuvoso, e ela acaba socorrendo então a gata. Só que a Dora, ela passa por um relacionamento abusivo e o namorado dela é alérgico a gatos. Então, quando a Dora chega com a gata no apartamento, ele faz um escândalo, ele é extremamente violento e abusivo com ela, e ele faz ela ficar se sentindo um verdadeiro lixo por ter acolhido a gata, simplesmente pelo fato de que ele não suporta gatos. E aí ele pega e ele vai embora. Só que o fato de ter a gata ali dentro do apartamento acaba dando um novo ânimo pra Dora, um ânimo que faltava muito pra ela finalmente dar um pé na bunda desse macho escroto que é esse namorado dela. E aqui a gente vai acompanhar então o desenvolvimento dessa relação da Dora, da gata, com esse namorado escroto e mais a amiga da gata. Aí, pra quem curte representatividade, ele é uma HQ LGBTQIA+. Herdeiras do Mar não poderia ficar fora dessa lista. Esse aqui foi outro livro que eu recebi pela tag Inéditos, foi no mês de março, se eu não tô muito enganada, isso, mês de março. E aqui ele vai contar a história das mulheres de consolo. Mulheres essas que eram coreanas durante a Segunda Guerra Mundial, que eram sequestradas de seus lares pelos soldados japoneses e eram forçadas a terem relações sexuais com os soldados. Elas eram então escravas sexuais em casas que eram uma espécie de bordel. Eu fiz uma vídeo resenha para esse livro aqui, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Esse livro aqui também já saiu pela editora Paralela, eu vou deixar a capa dele aqui para vocês, mas se vocês forem ler, cuidado, tem vários gatilhos, principalmente de estupro. Outra leitura que eu fiz pelo Kindle Unlimited que eu gostei muito foi Feiticeiro de Aluguel, a serviço de Exu. Esse livro aqui, ele é uma fantasia urbana que vai contar a história do Iago, um feiticeiro do Rio de Janeiro. Agora, gente, eu não lembro se a história se passa no Rio ou em São Paulo. Eu acho que é no Rio de Janeiro, se eu não tô muito enganada. Da comunidade do Rio de Janeiro, Iago é um cara negro e LGBTQIA+. E ele tem, então, uma sensibilidade muito forte para lidar com demônios. Ele é um bruxo e ele resolveu, então, exercer isso, jogar de cabeça nessa profissão. Mas a mãe dele, infelizmente, é uma pessoa de cabeça fechada, uma pessoa que segue a igreja, que segue a risca o que o pastor fala. E aí ele acaba tendo muitos problemas de relacionamento com essa mãe. Eu gostei bastante desse livro por ser uma fantasia urbana, escrita aqui no Rio de Janeiro, escrita por um autor brasileiro. É um livro que peca um pouquinho pela falta de detalhes, eu acho que o autor ele podia ter trabalhado melhor alguns pontos, mas eu falei melhor sobre isso no vídeo que eu fiz falando do livro, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. A Menina do Outro Lado, a outra leitura que eu fiz esse ano, maravilhosa, é outro quadrinho mangá, na verdade, que eu li esse ano, que foi incrível. Eu quero muito comprar as continuações, inclusive elas estão na minha lista de desejados já há um tempinho. Eu tava esperando que o preço baixasse bastante agora durante a Black Friday, mas infelizmente pra essa série aqui não aconteceu um desconto tão bom assim e eu não pude aproveitar tanto a Black Friday quanto eu gostaria. Mas é um quadrinho maravilhoso, de uma sensibilidade incrível, uma história que fala de amor, de companheirismo, porque aqui o mundo então estaria sendo assolado por uma peste e as pessoas que ficam doentes acabam tendo uma aparência aterrorizante, que seria a aparência dessa criatura aqui. E essa criatura, ela resolveu então cuidar dessa menininha, porque essa menininha ela foi deixada do lado de fora das cidades. Só que eles não podem se tocar. A criatura não pode tocar na menininha, a menininha não pode tocar na criatura, senão a menininha acaba contaminada. E eles têm um amor, um afeto, um cuidado, um carinho um com o outro, realmente como se fossem mãe e filha, pai e filho, enfim. E aí eu li então o meu primeiro, Octavia Butler, eu li Despertar, que é uma ficção científica que vai contar a história
dos seres humanos que acabaram. Os seres humanos acabaram com o planeta Terra. E um pouco antes de a vida acabar sendo exterminada, chegou alguns extraterrestres aqui e acabaram conseguindo salvar algumas pessoas dessa calamidade que o ser humano impôs para si mesmo. E essa é uma espécie de ser vivo, esses extraterrestres, que eles parecem como se fossem ouriços do mar. Eles têm pelo seu corpo todo, né? Eles são meio humanoides, pelo que eu entendi, mas o corpo deles é coberto por tentáculos. E eles então teriam uma aparência um tanto bizarra. Só que a forma como a Octavia ela fala a respeito dessas criaturas, desses seres vivos, é uma forma tão incrível, tão maravilhosa, que não tem como, eu pelo menos não consegui de forma alguma sentir nada que fosse asqueroso por eles. Por mais que a personagem principal ela ficasse pontuando diversas vezes o quanto ela tinha nojo, o quanto ela tinha receio daquelas criaturas, porque eles são seres e que entendem que para eles poderem sobreviver tem que existir uma mão de via dupla. Você tem que dar e você tem que receber. Então você dá afeto, você dá comida e você recebe aquilo em troca. E tudo em torno deles é vivo, tudo em torno deles é orgânico. A casa é orgânica, a nave é orgânica, toda forma de ciência deles é tudo orgânico. Outra fantasia urbana nacional que eu li e que eu fiquei simplesmente apaixonada foi Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Eu li também através do Kindle Unlimited e eu li na Maratona Literária de Inverno, que acho que aconteceu em julho, só não tô muito enganada. E foi uma leitura que, assim, eu já esperava ser muito boa, confesso. Eu fui com grandes expectativas para ler esse livro, porque todo mundo que eu ouvia falar sobre ele só falava coisas boas. Eu nunca ouvi ninguém falando nada de desagradável a respeito dessa história. Então eu já fui com expectativas muito grandes e assim, ele não me decepcionou. Eu fiz um vídeo exclusivo pra ele aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Mas como eu falei pra vocês, é uma fantasia urbana que se passa aqui no estado de São Paulo. E a nossa personagem principal, a Isis, ela é uma bruxa e ela trabalha, então, ela é uma espécie de policial bruxa. Ela trabalha para esse departamento que é a corregedoria e ela tem como obrigação controlar toda atividade mágica que acontece aqui no nosso mundo, porque os seres humanos eles não podem saber da existência dos seres mágicos, da magia. É um livro que tem bastante representatividade também, tem pessoas LGBTQIA+, fala um pouco também sobre intolerância religiosa, assim como A Serviço de Exu também pontua isso. Esse ano foi um ano de boas leituras no Kindle Unlimited e outro livro que eu peguei pra ler lá também foi Filhos de Sangue e Osso. Essa aqui é uma fantasia que ficou bastante hypada esse ano, muita gente leu, muita gente curtiu, eu curti bastante, apesar de ter ficado com um pezinho atrás por causa do romance. Eu não curti muito romance, confesso. Mas é uma fantasia maravilhosa, é uma fantasia que tem toda uma pegada com os orixás. E fora também que é uma fantasia com personagens negros, escrito por uma autora negra, então assim, é muito bom, muito diferente do que a gente está acostumado a ler dentro do âmbito da fantasia escrito por pessoas brancas, em maioria homens. E aqui a gente vai acompanhar então um casal de irmãos que eles acabam vendo a sua vila pegar fogo depois de uma baita confusão que eles arrumam quando eles vão para a cidade grande vender a sua pesca, se eu não tô muito enganada. Acontece que a nossa personagem principal, ela é então ela é uma magi, que seria uma pessoa que era para ter nascido com poderes mágicos, só que a magia acabou desaparecendo. Então ela nasce com cabelos brancos, assim como todos os magis nasciam, mas sem poderes. Acabou que a raça humana escravizou e jogou assim para as margens da miséria realmente todas as pessoas que eram magis, todas as pessoas que deveriam deter poder, e eles são vistos então como vermes. Só que a Zélia acaba se deparando
com um objeto que faz com que ela restaure um pouquinho dessa magia. Ela vai entrar então em uma aventura, ela, o irmão dela e mais outros 2 personagens que eu não vou falar quem são pra não dar spoiler pra vocês, pra tentar fazer com que a magia volte, pra tentar fazer com que os magis reconectem-se com os seus deuses, com os orixás. Cartada Final foi outro livro da tag que veio pra mim e que eu curti bastante, e ele acabou entrando então pros meus favoritos do ano. Esse aqui já é um romance policial, ele vai para uma linha mais investigativa, e aqui a gente vai acompanhar o nosso personagem principal, que é um advogado. Ele tem como missão de vida revisar processos criminais, onde ele acredita que a pessoa que foi julgada culpada e que foi colocada na cadeia, ela foi julgada indevidamente. Ela não seria a pessoa que cometeu aquele crime. E em grande parte essas pessoas, elas são o quê? Pessoas negras. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais do sistema judiciário americano, um pouquinho mais de como é que funciona, como é que são os julgamentos, como é que são as revisões de processo. É uma leitura um pouco lenta, ele não é um livro que tem muita ação. São poucas as cenas de ação, assim, as cenas que deixam a gente um pouco mais apreensivo, mas ele é um livro muito gostoso de ser lido e ele pontua em vários momentos o quanto a representatividade é importante dentro do sistema judiciário, como se a gente tivesse mais júris e juízes indígenas e negros, por exemplo, e mulheres, a gente teria julgamentos mais justos. Eu também fiz uma vídeo resenha desse livro aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. A Maldição do Carneiro de Ouro, do Thiago Lee, foi outra leitura maravilhosa que eu fiz esse ano. E essa, sim, me pegou de surpresa. Eu esperava gostar, confesso, porque quem eu vi indicando esse livro foi o Alec, do Bookaholic. E as últimas leituras que eu fiz, que foram indicação dele, eu curti bastante. Então, assim, eu já esperava gostar. Mas a forma como o Thiago Lee escreveu esse livro é maravilhosa. Aqui a gente vai acompanhar, então, 3 jovens adolescentes que acabam precisando fazer algumas coisas para livrar uma delas de uma maldição. É um livro que se passa no Nordeste brasileiro. Os nossos personagens, eles têm características e falas tipicamente da região. O Thiago Lee também é de lá, então assim, ele fala com propriedade. O livro, ele também é LGBTQIA+, a gente tem um romance sáfico nessa história, que é uma graça, que é uma fofura, que é maravilhoso. Eu dei muita risada com esse livro e eu me emocionei muito com o final dele. Tem um final muito, muito fofo mesmo. Outro e-book que eu li que eu gostei muito foi Skyward, do Brandon Sanderson. Esse eu fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. É uma ficção científica que eu gostei muito de ter lido. Eu nunca tinha lido nada do autor. E assim, todo mundo exaltava tanto o Brandon Sanderson e eu tava tão curiosa pra ler alguma coisa dele. Mas eu tenho um Mistborn no estante, então eu falei, eu vou ler Mistborn primeiro. Só que acabou que Skyward tava no Kindle Limited e minha assinatura tava pra acabar. E aí eu resolvi pegar logo pra ler tudo que eu tinha lá pra poder atualizar o meu Kindle. E por fim, não menos importante, eu li Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, acho que é assim o nome da autora. Eu gostei muito dessa leitura, foi uma leitura que me surpreendeu bastante em vários aspectos. Eu já esperava algumas coisas, já tinha pego alguns determinados spoilers desse livro, mas nada muito específico, eu só sabia que ele era LGBTQIA+. Então, quando começou ali a dar alguns sinais, eu já esperava, inclusive, eu fui no grupo do Hello Christmas e falei, gente, eu preciso de um spoiler. Me confirmem se meu chip é real. E graças a Deus meu chip era real. Aqui a gente vai acompanhar a Monique, que é uma jovem que quer muito ser uma jornalista séria. E ela acaba recebendo, então, a oportunidade de entrevistar a Evelyn Hugo. Evelyn Hugo seria uma lenda do cinema, uma mulher que fez muitos filmes, que foi de uma beleza estonteante. E ela acabou se casando 7 vezes. Ela era um tipo de pessoa, um tipo de mulher que revelava
um pouco da sua vida, mas o suficiente para instigar e não para acabar perdendo a graça. E ela tem muitos mistérios, ela tinha muitos mistérios envolvendo a vida dela. Então, mesmo hoje, já depois de estar com quase, eu acho que 80 anos, se eu não me engano, ela tem, as pessoas ainda têm muita curiosidade sobre a vida dela. E a Monique acaba recebendo a oportunidade, então, de fazer uma entrevista. Só que chegando lá, ela acaba descobrindo que a Evelyn não quer dar uma entrevista para ela. A Evelyn quer que ela escreva a biografia da vida dela. Ela quer contar a vida dela. E aí a gente vai, então, conhecer quem realmente era Evelyn Hugo. Eu confesso pra vocês que lá pelo 5º marido, mais ou menos, eu já estava ficando um pouco de saco cheio. A história, ela não chega a ser repetitiva, ela tem elementos que de um marido pro outro, assim, é diferente. Os maridos, eles eram diferentes, mas acaba se tornando um pouco cansativo porque você quer chegar num determinado ponto e ela não chega e aquilo vai enrolando mais, assim como a vida é mesmo, né? E o final, assim, pra mim, ele foi um final devastador. Então essas aqui, mais os e-books, né, que não dá pra colocar aqui na imagem, foram as melhores leituras que eu fiz esse ano de 2020. Teve vários outros livros que eu li que poderiam entrar aqui nessa lista, mas eu resolvi dar uma enxugada e colocar realmente aqueles que me marcaram mais durante o ano. Aqueles livros que, se alguém pedir indicação, eu provavelmente vou falar deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros também. Eu duvido que alguém não tenha lido Sete Maridos de Evelyn, eu acho que só eu que não tinha lido ainda. Eu vou gostar muito de saber qual a opinião de vocês sobre as suas leituras. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair, isso é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever caso você ainda não seja inscrito, e se você quiser receber a notificação toda vez que sair vídeo novo, é só ativar o sininho que fica ali do ladinho. Então é isso, um beijo e até a próxima!